quero falar hoje para você sobre graça. É isso aí, palavra grega carisma, palavra graça. A graça no livro de Ruth. Muitas pessoas têm um conceito muito errado de graça. Acho que graça é uma coisa exclusiva do Novo Testamento. A graça só acontece a partir de Jesus. Não. A graça sempre existiu, desde o Éden. É que nós vivemos a plenitude da graça, vamos dizer assim, a graça completa a partir de Jesus Cristo. Mas, no Antigo Testamento, que nós chamamos de Antiga Aliança, a graça, ela se manifestou em algumas ocasiões, para já apontar para aquilo que estava por vir. E nós vamos falar de algo muito interessante hoje. Vamos falar de 3 mulheres que manifestaram a graça do Espírito Santo, que não tinham direito de fazer parte da genealogia dos reis de Israel, inclusive de Jesus Cristo, e que fizeram parte. Olha que coisa chocante. Vamos falar de 3 mulheres estrangeiras que não poderiam de forma alguma estar entre os israelitas, terem as bênçãos de Israel, os direitos dos israelitas, mas tiveram e ainda fizeram parte da antecedência de Jesus Cristo. Fizeram parte da genealogia vitoriosa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem mais nada tão incrível de graça como esses exemplos. É incrível como 3 mulheres. Primeiro já falo de mulher naquela época, uma sociedade machista, uma sociedade que a mulher não tinha voz, e que de repente foram mulheres essenciais para essa caminhada genealógica de Jesus Cristo. Eu digo essenciais. Então é Deus aí trazendo a nós exatamente o novo conceito do que é a sua misericórdia, né? Da importância da mulher no seu reino, de a mulher não se esconder atrás do homem, mas da mulher estar ao lado do homem, da mulher vitoriosa, da mulher forte, da mulher que gera, que produz, que realiza, e mulheres que eram estrangeiras. Para dizer o quê? O Evangelho não é exclusivo de um povo. Os judeus não são o único povo. Até então, na Antiga Aliança, Israel parecia ser o único povo. Mas agora, todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor, passam a ser povo exclusivo de Deus. Fala lá em João 1, versículo 12. Aqueles que receberam o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Vamos conhecer essas 3 mulheres? E a primeira que nós vamos estudar, é claro, Ruth. É a última das 3 mulheres, mas é a primeira que nós vamos estudar. Vamos ler Ruth 4, versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Ruth era a bisavó de Davi. Ruth, uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, uma mulher que vinha de uma origem amaldiçoada, como nós já estudamos, foi a mulher que, por sua decisão, manifestou a graça de Jesus Cristo na Antiga Aliança. Quando ela disse para Noemi: eu vou com você, agora o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela se tornou
filha de Deus, ela se tornou propriedade exclusiva de Deus. Ela se tornou Israel, aquela que luta e que prevalece com Deus. Então, quando ela chegou em Israel, ela enfrentou, claro, o preconceito, o olhar das pessoas. É uma moabita, é uma estrangeira. Os moabitas não podiam nem acessar os lugares santos, não podiam participar das assembleias dos israelitas. Mas aquela mulher teve um posicionamento diante de Boaz de trazer o resgate da sua família. Teve posicionamento de colher as espigas, mas entrar na rota da prosperidade, porque o resgatador a colocou na propriedade que lhe daria uma provisão multiplicada como Isaac. Então ela seria a pessoa improvável, como uma mulher moabita, uma mulher que teve o seu marido morto porque quebrou a aliança com Deus, poderia fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Aí está. As coisas espirituais, elas não podem ser entendidas carnalmente. O Senhor confunde as coisas sábias deste mundo com a loucura para eles. Então Deus usou sim Ruth para manifestar a graça, para dar origem aos grandes reis de Israel. E isso está claro em Mateus capítulo 1. Preste atenção nas 3 mulheres estrangeiras que pela graça fizeram parte da genealogia de Jesus Cristo. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Então a primeira mulher que apareceu, Tamar. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Então vamos lá. Primeiro, Tamar. Tamar se casou com Judá e tiveram filhos. Filhos que deram origem a futuramente Salmão. Salmão se casou com Raabe, que era uma prostituta de Jericó, e deu origem a Boaz. Então Boaz, ele tem uma origem muito maluca, porque vem de um descendente de Judá com a prostituta que foi poupada da destruição de Jericó. E o próprio Boaz manifestou graça. Então não é muito difícil de entender porque era fácil para Boaz casar com uma moabita. Entendeu? Porque ele era fruto de uma mulher cananeia. Ele era fruto de uma prostituta. Então vemos como a graça de Deus vem pelo perdão, vem pelo amor, vem pelo exercício da misericórdia, vem por entender que o amor de Deus é manifesto para todos, não exclusivamente para um povo, não exclusivamente para aqueles que são certinhos, praticantes da lei, mas para todo aquele que crê e que entende que o amor dele é acessível a todos que desejarem. Aqueles que desejarem, aqueles que recebem, têm a misericórdia e o amor de Jesus Cristo. Vamos entender então o primeiro caso, que é o de Tamar. Já entendemos Ruth. E como foi fácil para Boaz aceitar Ruth por ele ter sido originado de um relacionamento com uma cananeia. Mas antes deles todos, nós temos Tamar, que é uma história muito difícil, mas que nós vamos ser esclarecidos de como o amor se manifesta por um posicionamento de fidelidade. Vamos lá, Gênesis 38:1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, de Adulão, chamado Ira. Olha como você já vê aí Adulão aparecendo e como foi estratégico e espiritual Davi
ter se escondido na caverna de Adulão, quando perseguido por Saul, e como Judá, quando se apartou dos seus irmãos, foi também para o mesmo lugar. Mas isso aí é uma outra história, vamos lá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Então vamos lá. Olha como vai acontecer uma grande confusão nesse capítulo. É um capítulo que você tem que ler com paciência. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou resumir o que vai acontecer posteriormente. Então, olha lá a confusão. Judá se apartou da casa dos seus irmãos e casou com uma cananeia, tá? Dessa cananeia, ele tem 3 filhos: Onã e Selá. Recebe uma esposa cananeia chamada Tamar. A Bíblia fala que era um homem perverso e acabou morrendo. Então, havia uma lei chamada Lei do Levirato, que é a lei de Ibum, que era a preservação da sucessão do morto. Judá orienta a Onã, que era o irmão de casar com a viúva, casar com Tamar, para preservar a sucessão do seu irmão que morreu. Então era uma lei muito praticada, inclusive era uma lei de Moisés. Posteriormente, Moisés determinou como uma obrigação a ser praticada em Israel. O que Onã fez? Onã, toda vez que tinha uma relação sexual com Tamar, lançava o sêmen fora, porque não queria preservar a sucessão de a família de E Onã acaba morrendo por maldição, por cometer esse pecado. Então, o único filho que sobrou era muito jovem, que era Selá. E não tinha como Tamar esperar Selá amadurecer. Então, ficou aí um hiato. A família de seria exterminada. A família do outro que morreu também. E não tinha como Tamar esperar Selá ficar um adulto, porque até lá Tamar teria perdido, né, o seu ciclo de fertilidade. Então Tamar, com astúcia, para preservar a família de Judá e dos seus filhos, ela toma uma decisão de ter filhos com o próprio Judá. Loucura isso, né? Ter filhos com o seu sogro. Ela não era filha dele, tá? Ela era nora dele. Então, ela tem um posicionamento muito arriscado, mas como cananeia, de entendimento que aquela família precisava ser preservada para que lá no futuro os reis existissem e, por consequência, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então diz assim, versículo 13: E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: O que você vai me dar de penhor até que você pague? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então,
Judá estava tão perturbado que ele foi para Tímna para possuir mulheres da terra, prostitutas cultuais. Era muito comum os homens procurarem no caminho mulheres para se deitar e mulheres que eram ligadas às religiões cananeias. Elas se deitavam com os homens para adquirir recursos para a manutenção da idolatria naquela região. E Judá estava tão perturbado, sabe? O cara estava tão perdido que estava disposto a se deitar com uma dessas mulheres. Deus foi tão misericordioso que colocou ali a nora para que ele não fizesse essa burrada. E ela se fez de prostituta para poder se deitar e conceber dele para ter a sucessão dessa família. Só que, é claro, ela ficaria grávida e colocaria a vida dela em risco, porque Judá ia falar: olha, você está grávida de quem? Você deveria esperar o filho mais novo. Então, com artimanha para prendê-lo pelo pagamento, ela pede algo como um penhor. Ela fala: eu quero uma garantia, me dá algo que representa você. Então ela pede o selo, ela pede o cajado, ela pede objetos exclusivos de Judá. Passados quase 3 meses, avisaram Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: conhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? E aí reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Então, o plano de Tamar, a cananeia, deu certo. Ela preservou a sua família. A graça se manifestou com a garantia. Judá teve que reconhecer que aquela mulher foi mais justa do que ele e que ela criou uma situação para proteger a própria família de Judá e acabou até o protegendo de se deitar com as prostitutas da terra. Isso é graça, isso é misericórdia. Essa é uma história muito bonita. Leia, e há detalhes tão preciosos que fala que ela concebeu gêmeos. E os gêmeos se chamaram Zera e Pérez. E a Bíblia fala assim, que ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro e lhe disse: como rompeste a saída? E chamaram de Pérez. Olha que loucura. Na hora que os gêmeos estavam nascendo, um colocou a mão para fora e aí marcaram como se fosse o primogênito. Mas o outro puxou o cara de volta e falou: quem vai sair primeiro sou eu. E quem saiu foi Pérez. E Pérez, que acabou fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Então é muito interessante como nós vemos na antiga aliança, a graça que para nós é completa na nova aliança, se manifestando também. Em Hebreus 11:31, que é a nossa segunda figura, fala que pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então Raabe, ela acolheu em Josué capítulo 2, os espias no momento em que eles foram descobertos, porque Deus mandou que Jericó fosse mapeada, porque depois que as muralhas foram derrubadas, eles tinham o conhecimento de toda a cidade por dentro para conquistá-la, porque a força de Jericó estava nas suas muralhas. Deus derrubou e eles tinham que conquistar a cidade. Ela
se arriscou, escondendo e protegendo os espias, porque ela passou a temer o Deus de Israel e a falar: eu reconheço o poder do Deus de vocês e eu quero estar debaixo dessa bênção. Então, ela pediu a eles: poupe a mim e a minha família. E eles disseram: se você colocar uma fita vermelha, que representa, o sangue de Cristo, na sua janela, você será poupada. E foi exatamente isso que aconteceu. Jericó caiu, todos habitantes de Jericó foram exterminados, mas aquela família foi preservada pela aliança, pela fidelidade. O que vemos de comum nessas três mulheres? Fidelidade ao propósito de Deus. Tamar, a cananeia, pela graça fez parte do povo de Deus, porque ela foi fiel ao seu propósito de dar filhos a Judá. Não deu com um, não deu com outro era impossível, então eu vou cumprir a vontade de Judá, vou dar a ele filhos, para que desta família bendita venha o Salvador, não venha de uma contaminação. Da mesma forma, Raabe entendeu seu propósito de proteger os filhos de Israel, os espias, e de fazer parte desta família vitoriosa. E do seu casamento com Salmão veio Boaz. Boaz que resgatou Ruth, que foi fiel ao seu chamado de misericórdia. E Ruth entendeu o seu chamado de estar com Noemi, de voltar para Israel e de ser um instrumento de resgate para esta família que seria exterminada. E na sua fidelidade se casou com Boaz e foi bisavó do rei Davi. E sabemos que desta família muito grande veio Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para dar salvação pela graça, não por merecimento, mas pela graça, por aqueles que amam e desejam e reconhecem que Ele é o Salvador, o Filho de Deus.